Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, é o texto que servirá de referência para a exposição bíblica desta noite. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura do texto bíblico. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Palavra do Senhor. Qual é o caminho que estamos trilhando na vida? Há muitas pessoas que trilham um caminho de incertezas, inseguranças, que não conseguem enxergar o direcionamento do Senhor na sua jornada, na sua caminhada. Há pessoas que não conseguem viver na dependência de Deus, sempre buscando formas, maneiras, estratégias, mecanismos de poder garantir a sua trajetória, o seu caminho, a sua forma de viver, deixando de lado a confiança no Senhor. Há pessoas que caminham de forma desesperançadas, por conta das lutas, das dificuldades, dos problemas da vida. Nesta noite eu quero convidar você a mais uma vez firmar o compromisso com o Senhor, para que viva um caminho de fé e de esperança. O caminho da fé e esperança como corrida de perseverança com os olhos em Jesus. Quando estamos no caminho da vida, na jornada da vida, em que o nosso olhar está fixo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não nos desviamos, nós não erramos o caminho, nós não perdemos o sentido da rota, porque nós chegaremos ao lugar em que o Senhor quer que cheguemos, porque nós alcançaremos o propósito de Deus em nossa vida. A vida cristã é uma jornada de fé e de esperança. A vida cristã é uma jornada que exige a propósito e perseverança, alegria e compromisso com Cristo. Quando somos inspirados, como nos diz o texto, pela nuvem de testemunhas que nos precedeu. Ora, irmãos, quantos homens e mulheres registrados no texto bíblico, na história da igreja cristã e de pessoas próximas que nós conhecemos, tiveram suas vidas marcadas pela fé e pela esperança. Igualmente, e aqui digo infelizmente, quantas pessoas também, mesmo dentro do contexto da igreja, dentro da situação como membro de igreja, têm vivido de maneira desesperançada, com angústia, com medo, perdendo a perspectiva de que o Senhor está à frente, de que o Senhor está conduzindo toda a sua vida, de que o Senhor está no controle da sua vida. O escritor aos Hebreus, ele, quando está se aproximando do final do livro, ele começa a fazer um registro sobre os heróis da fé. Capítulo 11, capítulo anterior a esse que lemos, encontramos talvez o conceito mais preciso sobre fé,
encontrado e registrado nas Escrituras Sagradas. Encontramos também os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que tiveram seus nomes registrados nesse livro como exemplo, como inspiração para as nossas vidas. E aqui ele continua nessa mesma ideia, nesse mesmo propósito, iniciando o capítulo 12 com a expressão portanto. Com isso, ele faz referência ao capítulo anterior, faz essa ligação direta com o capítulo anterior, indicando a continuidade do mesmo pensamento, de que a semelhança daqueles homens e mulheres que ali foram registrados no capítulo 11, nós também, em nossos dias, no nosso tempo, na nossa experiência de vida, nós também somos desafiados pelo Senhor a viver pela fé. Até porque, como bem sabemos, e está registrado no versículo 6 do capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui o escritor bíblico apresenta uma nuvem de testemunhas, referindo-se aos heróis da fé, Abel, Noé, Abraão, Moisés, entre tantos outros homens e mulheres que são referências para a nossa caminhada, que são exemplos de perseverança, de esperança e de fé, deixando de lado todo o embaraço do pecado. Embaraços, irmãos, que podemos identificar ou podemos relacionar com coisas que muitas vezes fazem parte da nossa vida, coisas ilícitas, pecados que retardam o nosso crescimento espiritual, que influenciam, que trazem a dificuldade, travas para que cresçamos na fé, para que a nossa experiência, a nossa vivência, o nosso relacionamento com o Senhor seja um relacionamento de intimidade. Embaraços que muitas vezes insistimos em mantê-los na nossa jornada e na nossa caminhada. Deixemos todo o embaraço para que vivamos na presença do Senhor, dignos da nossa vocação. Mas precisamos também correr com paciência ou perseverança a jornada cristã. Sim, irmãos, porque a jornada é uma corrida de longa distância. E aí lembramos bem das corridas, sobretudo aquelas que já eram praticadas nos tempos bíblicos, no primeiro século, os jogos que iniciaram na cidade de Olímpia, na Grécia, os chamados, conhecidos Jogos Olímpicos. E uma das modalidades mais conhecidas naquele tempo eram as corridas, as maratonas. Havia, e como nós sabemos, aquela corrida de curta distância, em que o que é esperado é que você corra de forma rápida, mas nesse exemplo aqui o escritor bíblico apresenta as grandes maratonas, que o que vai definir ao final da corrida é a sua perseverança, é a sua insistência em completar a corrida. Logicamente, irmãos, que aqui o escritor bíblico, ele usa da metáfora da corrida para fazer uma comparação com a vida cristã. Se o texto fosse escrito hoje, em nosso tempo, e dentro de um contexto, por exemplo, do nosso país, talvez o escritor usasse um outro esporte, uma outra modalidade, quem sabe futebol, quem sabe uma outra modalidade esportiva, mas o que nos interessa aqui é entender a ideia e o propósito do escritor bíblico em dizer sim que a vida cristã é uma corrida de longa distância, e precisamos perseverar, e precisamos nos preparar. Não basta apenas começar bem, é necessário que terminemos bem. Muitas vezes, e quando acompanhamos essas corridas de longa distância, percebemos isso de forma muito clara. Aqueles atletas que geralmente vencem a corrida, eles não se preocupam em sair em primeiro lugar, em já sair numa velocidade alta, porque eles sabem que ao final da corrida o que vai determinar o vencedor é aquele que conseguir perseverar, é aquele que tiver mais resistência. E na vida cristã não é diferente. Muitas vezes, irmãos, nós começamos bem, mas nos falta resistência, nos falta perseverança.
nos falta paciência em meio a tantos desafios que estão à nossa frente. Precisamos ter perseverança, continuar em meio às dificuldades e desafios da vida, mas não de qualquer maneira, não de forma relaxada, mas sim com uma atitude que o escritor bíblico vai nos mostrar, que é olhando para Jesus. Na vida cristã, não podemos olhar para os lados. Na vida cristã, não podemos ter como referência a vida de outras pessoas, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Por que muitas pessoas e muitos servos e servas de Deus, muitas vezes, desenvolvem um desestímulo na caminhada cristã? Porque começam a olhar para os lados, porque começam a olhar para a vida de outras pessoas, de outros irmãos, e por conta da falibilidade humana, ou seja, por conta de erros e pecados das outras pessoas, ficam desestimulados. Mas o escritor bíblico, ele nos ensina, ele nos admoesta, ele nos exorta a olhar apenas para o Senhor Jesus. Portanto, não olhemos para exemplos ou figuras humanas. Por mais que elas sejam dedicadas, por mais que sejam inspirações em alguma medida, mas o nosso alvo precisa ser sempre, exclusivamente, o Senhor Jesus, porque em sendo Ele, nós nunca seremos decepcionados. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus é o nosso foco, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aqui o escritor bíblico, ele tinha a plena consciência de que se persistirmos, se formos perseverantes, se insistirmos na carreira, se estivermos ali dedicados nessa jornada cristã e se continuarmos olhando para o Senhor, o que nos aguarda é a glória eterna na presença do nosso Deus. O que nos aguarda é estar com o Senhor, o que nos aguarda é poder olhar para o Senhor um dia, frente a frente, e ver que o nosso Senhor e Salvador está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Sim, mas para isso, para que o Cristo pudesse estar nesse lugar, Ele cumpriu a missão de Deus na sua vida, Ele suportou todas as dificuldades, Ele suportou a cruz. Por isso, que nesta noite eu quero, mais uma vez, convidar você, meu irmão, minha irmã, a trilhar esse caminho, um caminho de fé e de esperança. E esse caminho eu quero apresentar aos irmãos 3 marcas desse caminho de fé e de esperança. A primeira marca é a perseverança na corrida. Versículo 1 do texto que lemos, nós encontramos justamente essa ideia, a ideia da perseverança. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir, ou seja, todo embaraço do pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Você tem sido perseverante no caminho da fé? Você tem sido perseverante em meio às lutas e desafios que a vida lhe proporciona? Sim, irmãos, porque a vida nos proporciona lutas e desafios. Tenho dito isso de forma reiterada. Não é o fato de sermos servos e servas do Senhor, não é o fato de termos a autocompreensão de que somos fiéis, que somos dizimistas, ofertantes, envolvidos, integrados no ministério da igreja, que nós estaremos imunes às lutas. Não, irmãos, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por desafios, dificuldades. Essa realidade é inerente à vida cristã e à vida humana. Quando olhamos para o texto bíblico e tendo como referência o próprio Senhor Jesus Cristo, nós encontramos essa verdade de forma prática e objetiva. O próprio Senhor Jesus enfrentou muitas lutas, muitos desafios. Todos os discípulos de Jesus, os apóstolos, enfrentaram muitas lutas e desafios. Olhemos para o livro dos Atos dos Apóstolos. Prisões, açoites, perseguições, martírios.
Todos os desafios que são inerentes à vida humana nos alcançam. Nós não estamos imunes a eles, mas precisamos ter uma atitude em relação a eles. E a atitude, irmãos, é a perseverança. Precisamos perseverar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versos 3 e 4, nos diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Para perseverar, nós seremos provados. E muitas vezes, irmãos, nós somos constantemente provados, para que o Senhor, após nos provar, nos aprovar para a honra e glória do Senhor. Nós não seremos aprovados se não formos provados. É uma questão lógica. Para termos, por exemplo, a aprovação em um curso, aprovação em uma disciplina, aprovação em qualquer contexto em que estamos sendo avaliados, nós precisamos realizar a prova. Precisamos passar pela prova. E na vida cristã não é diferente, irmãos. Na vida cristã acontece dessa mesma maneira. E muitas vezes, irmãos, sobretudo dentro do contexto do gabinete pastoral, em que nos deparamos com relatos de tantos irmãos que trazem uma ideia de que não entendem o porquê estão passando por certas situações, questionam muitas vezes a Deus, lamentam por estar enfrentando certos desafios, e em alguns momentos murmuram por estarem passando por lutas, mas nós precisamos entender que essas questões, elas fazem parte da nossa vida, e aquilo que Deus espera de cada um de nós é que sejamos perseverantes. Logicamente, irmãos, que as minhas lutas, muito provavelmente não são as suas lutas, e as suas lutas não são as lutas que o seu irmão, a sua irmã está passando, mas cada um de nós, a partir da nossa própria experiência de vida, enfrentamos lutas, mas o que é comum a todos nós é que sejamos perseverantes. Precisamos perseverar, porque ao final da conta, essa perseverança, ela produzirá na nossa vida experiência, e essa experiência, esperança. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado é o servo e a serva de Deus que tem suportado com perseverança o momento em que ele está sendo provado. Se você, meu irmão, minha irmã, está vivendo uma provação na sua vida nesses dias, o Senhor quer lhe chamar de bem-aventurado, de bem-aventurada, e para isso é necessário que você tenha uma atitude de perseverança em meio às lutas. Entender, irmãos, que para perseverarmos, nós temos a convicção de que o Senhor está ao nosso lado, nós nunca estamos sós. O Senhor não nos deixa só, em nenhum momento, em nenhuma circunstância. O Senhor está sempre conosco, por mais desafiador, por mais difícil que seja a luta que estamos enfrentando. Eu sei, irmãos, tem momentos que às vezes temos a ligeira impressão que estamos sozinhos, que não temos a quem recorrer, que não encontramos uma mão estendida para nos levantar após um deslize, uma queda, uma situação difícil, mas saiba, é justamente nesse momento, ou nesses momentos, que o Senhor demonstra a sua presença real em nossa vida. São justamente nesses instantes que Deus, Ele se faz presente, Ele está conosco, trazendo a solução para aquilo que aos olhos humanos muitas vezes não tem solução. Hoje pela manhã, aqui quando nós estávamos apresentando a nossa Alice, a nossa irmãzinha Alice, né? E ontem à tarde aqui, quando estávamos no contexto do concílio, e em um momento anterior ali, compartilhando com alguns pastores e falando da alegria, da gratidão, permitam-me fazer essa referência ao nosso irmão Leandro, nossa irmã Cibele. Ali o pastor Sérgio Salomão estava compartilhando de alguns desafios, algumas lutas, e falou sobre a gravidez de Cibele, da provação, e todos nós aqui oramos
por esse contexto, por essa luta, por esse desafio, e como o nome do Senhor foi glorificado na aprovação em meio a essa provação. E naqueles momentos em que às vezes que estamos sós, pensamos que estamos desamparados, Deus vai ao nosso encontro. E quantas histórias, irmãos, semelhantes a essas, de mulheres do Senhor, no texto bíblico e no nosso contexto de igreja, em nossos familiares, pessoas que tinham um diagnóstico que não podiam gerar filhos e foram abençoados. Porque no meio da provação, no meio da lágrima, Deus age com providência e Deus nos aprova. Mas é necessário que haja perseverança na corrida da fé. Quantas e quantas pessoas que têm um objetivo na vida e às vezes logo nos primeiros obstáculos desistem. E aí, colocando-se no lugar, se fosse possível, logicamente, de Deus, e aí olhando para aquela pessoa, a gente poderia entender, olha, talvez isso não fosse algo que ela quisesse tanto, porque no primeiro obstáculo ela desiste, nos primeiros objetivos, ou nas primeiras dificuldades, ela desiste, ela deixa de lado, ela passa agora a estabelecer novos propósitos. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele sonda o nosso coração, permitindo que passemos por provações, para saber até que ponto estamos dispostos a perseverar por Ele. Perseguições no trabalho, muitas vezes. Você tem sido perseverante no trabalho? Quando ali você é perseguido, quando as pessoas, ao saberem que você é um servo e uma serva do Senhor, e tem colocado situações para que você seja envergonhado, para que o nome do Senhor seja envergonhado por sua atitude, você tem sido perseverante? É necessário, irmãos, que sejamos perseverantes. O crente, ele deve abandonar, é o que o texto bíblico nos diz, tudo aquilo que produz atraso em sua vida. As más companhias, irmãos, deixem de lado. As más companhias desvirtuam a conduta do servo de Deus. As situações que muitas vezes podem ser tentadas quando estamos sós, deixe de lado, peça ajuda. Temos acompanhado muitas pessoas, irmãos, que têm tido dificuldades, problemas, por exemplo, no contexto de igreja, irmãos, e essa tem sido uma realidade cada vez mais constante, com pornografia. Mas pastor, na igreja sim, irmãos, pessoas humanas, que têm essa dificuldade, essa luta, precisamos deixar de lado, pedir forças ao Senhor, pedir que Deus nos mostre caminhos, e que sejamos perseverantes. É o que o texto nos diz, deixe de lado, abandone tudo aquilo que produz, aí que gera um contexto em que aquilo vai lhe afastar do Senhor. Deixe de lado todo o pecado, todo o embaraço, todas as coisas. Seja perseverante na fé, seja perseverante no seu compromisso. São questões, irmãos, que precisamos tratar, porque fazem parte da nossa caminhada, da nossa vida, da nossa jornada. Nós precisamos colocar diante do Senhor, dizer: Senhor, me ajuda a perseverar nesse propósito, me ajuda a perseverar nessa área da minha vida. Eu estou sendo provado, mas o Senhor quer nos aprovar, mas para isso precisamos perseverar. Qual tem sido a provação que você, meu irmão, minha irmã, está passando? Em que área da sua vida você está sendo testado? Aquilo que a Bíblia nos diz é: persevere nos caminhos do Senhor, persevere no seu compromisso com Deus, e certamente você será aprovado. Mas uma segunda marca desse caminho de fé e esperança, é a marca da alegria. A alegria na dor. Versículo 2 do texto bíblico, na primeira parte do texto, nos diz justamente isso. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Alegria na dor. A alegria nos momentos de contentamento é algo esperado, é algo óbvio,
E não tem nenhum mérito nisso. A alegria de receber uma boa notícia, a alegria de poder experimentar, vivenciar ali situações, momentos que são agradáveis com a família, com amigos, com irmãos, isso é natural. Mas aquilo que o texto bíblico nos desafia é que na caminhada da fé, mesmo nos momentos de dor, nós vivamos com alegria na dor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrar-se sempre, irmãos, é estar alegre mesmo nos momentos de dificuldades. Nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, fazendo um resgate da sua trajetória, pois essa carta é uma das cartas da prisão, ou seja, Paulo estava preso quando escreve a carta chamada Carta da Alegria, que é aos Filipenses. Filipenses, a carta da alegria, Paulo escreve num contexto, numa situação de grande dificuldade. Paulo não estava numa viagem de férias, Paulo não estava numa condição favorável, Paulo estava preso, aguardando um julgamento que o levaria à pena capital, à pena de morte. E Paulo, ele não estava murmurando, Paulo, ele não estava reclamando da sorte, Paulo, ele não estava colocando diante do Senhor, dizendo: Senhor, quantas coisas eu fiz pelo teu nome, eu dediquei a minha vida, dediquei meus melhores dias, meus recursos, eu fiz tantas viagens missionárias, eu preguei o evangelho, eu entreguei toda a minha vida ao Senhor, e é isso que eu recebo do Senhor. Paulo não estava dizendo isso, mas mesmo em meio às lutas, ele disse: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar com saúde, mas eu sei também enfrentar a doença. Eu sei estar com fartura na minha casa, estar trabalhando, conseguir honrar os meus compromissos, pagar as minhas contas, mas eu sei também enfrentar a escassez. Eu sei vivenciar todas essas situações, porque eu tenho a convicção de que no Senhor eu posso todas as coisas, e que a minha alegria não está nas coisas, que a minha alegria não está nas circunstâncias, que a minha alegria está no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. O apóstolo Pedro, na sua carta, 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7, nos diz: mesmo que agora, por um pouco de tempo, tenho que ser entristecidos por várias provações, mas alegrai-vos. É alegrar-se na perda, alegrar-se nos momentos difíceis, porque a nossa alegria não depende das circunstâncias, irmãos. A nossa alegria depende do Senhor. A alegria cristã, ela é fundamentada no futuro que Deus já prometeu, e não em circunstâncias momentâneas. A alegria que nós vivemos no Senhor é termos a compreensão de que, independentemente das situações momentâneas que estamos passando, Deus tem um futuro glorioso para todos nós, que essas circunstâncias, elas são temporárias, que essas circunstâncias, elas passarão, mas o projeto de Deus para nós, ele é eterno. Vivermos na sua presença, entender, irmãos, que as dificuldades, as lutas são passageiras, mas os planos do Senhor são eternos para todos nós. Vivamos, sim, irmãos, com alegria, o caminho da fé e da perseverança, o caminho que o Senhor tem estabelecido para todos nós. Mas uma terceira marca desse caminho de fé e esperança é o nosso compromisso com Cristo. Na segunda parte do versículo 2, livro de Hebreus, capítulo 12, nos diz: fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em quem ou no que temos depositado a nossa confiança? Em quem ou no que temos fixado os nossos olhos? Quando, irmãos, nós
fixamos o nosso olhar em alguém ou em algo, é porque aquela pessoa, ou aquela circunstância, ela nos chama atenção, ela nos é importante, ela nos inspira. E o escritor bíblico, ele nos ensina, ele aqui nos lembra de que na caminhada da fé e esperança, precisamos ter os nossos olhos voltados para o Senhor. Não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, não podemos olhar para exemplos humanos, mas precisamos olhar para Cristo, o nosso autor, o autor e consumador da nossa fé. O próprio Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, desafiando os seus discípulos, Ele vai nos dizer que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, ter um compromisso com o Senhor, fixar os olhos com o Senhor. A caminhada da fé e esperança, ela só é possível se estivermos com o Senhor. Quem vocês têm convidado, chamado para vivenciar a caminhada, a sua vida? A caminhada da fé e da esperança, somente o Senhor Jesus. É somente o Senhor Jesus que nos dá a capacidade, irmãos, de experimentarmos todas as circunstâncias da vida e mesmo assim mantermos a alegria, mantermos a perseverança, mantermos a fé, porque a nossa fé está no Senhor, a nossa perseverança está no Senhor e o nosso compromisso está no Senhor. Deus nos chama a assumirmos um compromisso com Ele todos os dias, nessa trajetória da vida que chamamos caminho da fé e da esperança. Sem estarmos com Cristo, a nossa fé falhará. Sem estarmos com Cristo, nós, ao invés de termos perseverança, nós desistiremos. Ao invés de termos esperança, nós teremos uma desesperança. Ao invés de alcançarmos a glória eterna, de estarmos eternamente com o Senhor, nós ficaremos apenas aqui fixados e envolvidos com as situações da vida. Mas quando o nosso olhar está fixo no Senhor, nós conseguimos enxergar para além das circunstâncias momentâneas que a vida nos impõe. Precisamos, irmãos, não olhar para as situações da vida, mas olhar para as coisas do alto. É aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versos 1 e 2, nos diz: pensai nas coisas que são de cima. Não é à toa, irmãos, que essa carta aos Colossenses, essa epístola aos Colossenses também foi escrita na prisão. E o apóstolo Paulo não estava olhando para as grades que ali o prendiam, não estavam olhando para as paredes, as circunstâncias, ele estava pensando nas coisas do alto. Ele estava pensando no Senhor, ele estava pensando na maneira como ele poderia agradar a Deus, na maneira como ele poderia servir ao Senhor, mesmo preso, escrevendo as suas cartas, para que aquelas cartas pudessem exortar, ensinar, instruir os crentes na cidade de Éfeso, os crentes na cidade de Filipos, os crentes na cidade de Colossos, a Filemon. Todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu na prisão, era porque ele não estava pensando nas suas algemas, ele não estava pensando nas situações que ali o limitavam, ele estava pensando no Senhor, nas coisas de cima. Pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima, fixando o nosso olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Seguir a Cristo, irmãos, exige uma decisão, a decisão de ser fiel ao Senhor, é caminhar com Ele, esse caminho que Ele está propondo para todos nós, é viver sob a direção do Senhor, é viver sob a autoridade do Senhor nas nossas vidas. Sim, irmãos, porque quem tem autoridade na minha vida e na sua vida, não sou eu e não é você. A autoridade na minha vida e na sua vida é o Senhor quem tem. A nossa vida está nas mãos do Senhor, é Ele que exerce autoridade sobre nós. E quando, irmãos, temos essa compreensão, aí nós conseguimos andar nesse caminho, no caminho da fé e da esperança. A vida de fé e esperança, ela não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência, de resiliência. Muitas e muitas pessoas, irmãos, e todos nós aqui poderíamos citar nomes, um dia já estiveram sentados nessas cadeiras, já compartilharam a vida conosco.
não apenas aqui, em outras igrejas também, e hoje estão afastados dos caminhos do Senhor, porque eles não perseveraram. Eles talvez, como mencionei no início da nossa reflexão, até tenham começado bem. E começar bem é aquela atitude, a postura que muitos ao chegar na igreja querem se envolver em todos os ministérios, querem fazer parte de todas as ações, querem estar todos os dias na igreja, participando de todos os cultos, se colocando à disposição, mas logo brevemente eles ficam desestimulados e se afastam. Mas a vida cristã é uma vida de resistência, de resiliência, de perseverança. Somos inspirados por uma nuvem de testemunhas, como o escritor bíblico nos ensina, porque quando temos Cristo como nosso alvo, nós perseveramos no caminho. Abandone o que tem embaraçado a sua caminhada. Persevere, mesmo em tempos difíceis. Alegre-se em Cristo, mesmo diante da dor. E mantenha o seu compromisso com o Senhor, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, que Ele nos conduza nessa caminhada, a caminhada de fé e esperança, que todos nós somos desafiados, a caminhada de fé e perseverança, a caminhada de fé e paciência, a caminhada de fé e resiliência, porque sim, irmãos, há um propósito na nossa vida. Esse propósito é servi-lo, esse propósito é fazer discípulos de Jesus, esse propósito é um dia, que somente Ele sabe, encontrar-se com o nosso bom e eterno Pai, e assim poder glorificar ao Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E como nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, verso 13: ora, o Deus da esperança encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeie na esperança pela virtude do Espírito Santo. E que Deus aplique a palavra que é dele em nossos corações.